Você está na Super Difusora Itapetininga, ZYW 798, 94,5 FM. Ouça também no site radiosuperdifusora.com.br ou pelo aplicativo. Feita pra você. Está no ar pela Super Difusora, Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Mais de 50 anos de credibilidade na notícia. Tudo o que acontece na cidade. Na região. No Brasil e no mundo. Jornal do Meio-Dia. E ainda, as notícias do esporte você ouve aqui na Super Difusora. Jornal do Meio-Dia. A notícia em primeira mão para Itapetininga e região. Super Difusora. Olá, muito boa tarde. Hoje é sábado, 13 de junho. E 13 de junho é comemorado o Dia Mundial de Conscientização do Albinismo. É também Dia do Turista. Dia do Economista. Dia Mundial do Softball. E Dia de Santo Antônio. O Jornal do Meio-Dia tem oferecimento de Nishimbo do Brasil. Há mais de 50 anos, gerando emprego e renda. De Sicredi. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. E Franciose Imóveis, abrindo portas para o seu futuro. Apresentação de Antônio Luiz. Apresentação e produção de Juliana Fernandes. Vídeos, redes sociais e mesa de áudio Antônio Rodrigo. Diretora responsável Cristine Abrão Morelli Atuti. Uma realização da Central de Jornalismo da Super Difusora. E você confere agora os destaques deste sábado. Brasil estreia na Copa do Mundo hoje contra o Marrocos e aumenta a expectativa da torcida pelo sonho do hexacampeonato. Prefeitura inicia na segunda-feira, dia 15, o recapeamento da Avenida Venceslau Braz. SESI oferece programação cultural gratuita com exposição, teatro e feira de troca de livros neste fim de semana. E você vai saber também, Comissão de Constituição e Justiça aprova transferência automática da pensão alimentícia e proposta segue agora para votação no plenário. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. Tempo e temperatura. Tempo e temperatura é assunto para Antônio Rodrigo. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Juliana Fernandes. Boa tarde, Antônio Luiz. E uma ótima tarde também para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. E claro que uma das perguntas mais feitas neste momento é: será que o tempo vai ajudar quem pretende aproveitar o fim de semana? Seja para passear com a família, participar do Arraiá Itapê Solidário, acompanhar a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo ou simplesmente colocar as atividades em dia. Vamos conferir agora a previsão do tempo para a região de Itapetininga. E a notícia é boa para hoje. O dia segue com presença de sol entre muitas nuvens. Em alguns momentos, o céu fica mais fechado, mas não há previsão de chuva. A temperatura começou mais baixa nesta manhã. A mínima foi de 14 graus e a máxima não deve passar dos 21 graus. Os ventos ganham um pouco mais de intensidade ao longo do dia, trazendo aquela sensação de friozinho, principalmente em áreas abertas e durante a noite. Por isso, quem for ao Arraiá Itapê Solidário, neste sábado, pode aproveitar a programação com tranquilidade, mas vale a pena levar um agasalho reforçado. Aliás, para quem está se programando, o clima ajuda tanto para acompanhar a estreia do Brasil às 7 da noite, quanto para curtir o show. Agora, amanhã, o tempo volta a mudar. O sol ainda aparece entre nuvens durante boa parte do dia, mas a umidade aumenta e a chuva volta a marcar presença. A previsão indica pancadas rápidas, tanto durante o dia quanto à noite. As temperaturas permanecem estáveis, com mínima de 15 graus e máxima de 21 graus.
O volume previsto é de aproximadamente 14 milímetros. Portanto, não é uma chuva para causar grandes transtornos, mas pode atrapalhar atividades ao ar livre em alguns momentos. Essa mudança acontece por causa das áreas de instabilidade que avançam pelo sul e pelo sudeste do Brasil, influenciadas por um sistema de baixa pressão atmosférica. Enquanto o sul do país segue em alerta para temporais, aqui na nossa região, a previsão é de chuva mais moderada. E já fica o aviso para a próxima semana. Uma nova massa de ar frio deve avançar sobre o estado de São Paulo, derrubando novamente as temperaturas. Então, já se preparem, porque as manhãs prometem ser ainda mais geladas nos próximos dias. E para finalizar, algumas dicas importantes. Se você vai sair hoje à noite, não esqueça o agasalho. Para amanhã, tenha sempre um guarda-chuva ou capa de chuva por perto. E com o tempo mais frio, vale reforçar a hidratação e os cuidados com crianças, idosos, pessoas mais sensíveis às mudanças de temperatura e também com animais de estimação. Desejo a você e sua família uma excelente tarde. Aproveite a estreia do Brasil na Copa do Mundo hoje e eu volto na segunda-feira com novas informações sobre a previsão do tempo aqui no Jornal do Meio-Dia. Ok, obrigado Antônio Rodrigo. Agora 12:06. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A Cidade em Revista. E atenção, motoristas e moradores de Itapetininga, a Prefeitura inicia nesta segunda-feira, dia 15, as obras de recapeamento da Avenida Venceslau Braz, em um dos trechos mais movimentados da cidade. Os trabalhos serão realizados entre as ruas Benedito Leonel Ferreira e José Maria Carvalho Xerenga. Além do recapeamento, também serão construídas rampas de acessibilidade e os novos sarjetões para melhorar o escoamento da água da chuva. O investimento é de quase R$800 mil. E a previsão é que a obra seja concluída em cerca de 20 dias. E durante esse período, os desvios estarão sinalizados pela Secretaria de Trânsito, sendo que a orientação é para que motoristas utilizem rotas alternativas e evitem estacionar nos trechos em obras, para não prejudicar o andamento dos serviços. Jornal do Meio-Dia, 12:07. E vamos agora para a agenda cultural deste fim de semana. Segue movimentando Itapetininga, o quarto Arraiá Itapê Solidário, que acontece na Marginal do Chá, próxima à rotatória do Cristo, ali na Vila Bart. Hoje tem a programação, tem transmissão aí do jogo entre Brasil e Marrocos em um telão a partir das 7 da noite. E logo depois, às 10h30 da noite, sobe ao palco o grupo Cara Metade. Já amanhã é a vez do grupo Tradição, com show marcado para as 9 da noite. A festa funciona hoje e amanhã, das 2 da tarde até a meia-noite, e reúne cerca de 40 barracas com comidas típicas, artesanato e produtos de associações e entidades do município. E falando em cultura, o SESI de Itapetininga também tem atrações para toda a família neste fim de semana. É isso aí, Juliana. Quem gosta então de arte tem uma boa opção hoje e também amanhã no SESI de Itapetininga. A exposição Folhas Avulsas da artista Laura Vince está aberto ao público e a instalação utiliza correntes metálicas e folhas douradas suspensa, criando um ambiente que dialoga diretamente com a arquitetura do espaço. Essa visitação já está acontecendo, Hoje, desde as 9 da manhã, vai até as 8 da noite, e amanhã o horário será da 1 da tarde às 7 da noite. A entrada é gratuita e o SESI fica na Avenida Padre Antônio Brunetti, 1360. E no mesmo local, o público também pode conferir uma atração teatral. Estamos falando do espetáculo Sertão Encantado. A peça conta a história de Rosinha, uma menina que se encanta pela voz de Pirilampo, às margens do rio Araguaia. E mesmo sem se conhecerem, os dois saem em busca
um do outro, né, em uma jornada cheia de descobertas. As apresentações acontecem hoje e amanhã das 4 às 5h40 da tarde. E os ingressos são gratuitos, devendo ser reservados antecipadamente pelo site do SESI. Jornal do Meio-Dia, 12h09. E os apaixonados por leitura têm encontro marcado neste sábado na Praça do Rosário, aqui no centro da cidade. A Feira Deu a Louca no Sebo reúne livros de diversos gêneros, incluindo clássicos, edições especiais e obras para todos os públicos. A programação acontece das 14h até as 20h na banca Viaje com os Livros. A entrada é gratuita e a proposta é incentivar a leitura e facilitar o acesso aos livros com preços promocionais. E ainda falando em livros, o SESI também promove uma ação especial. Amanhã é mais uma edição da Feira de Troca de Livros. E a proposta é simples: o participante leva um livro usado e pode trocar por outro, renovando a própria biblioteca e conhecendo novas histórias. A atividade acontece às 14h no espaço alternativo do SESI, na Avenida Padre Antônio Brunetti, 1360, na Vila Rio Branco. E a participação é gratuita. 12h10. Agora vamos conferir alguns destaques da agenda cultural na região. Boituva segue recebendo o 39º Campeonato Brasileiro de Balonismo, um dos eventos mais tradicionais do setor no país. Hoje e amanhã a programação acontece ao meio-dia, às 10 da noite, do meio-dia, né, até às 10 da noite, no portal Vila Zaleia. Além dos voos e das atrações ligadas ao balonismo, o público também poderá acompanhar hoje a transmissão da partida entre Brasil e Marrocos. E para entrar é necessário levar 1 quilo de alimento não perecível e contribuir assim também, né? Contribuir com R$20. E em Tatuí, a música histórica é destaque de hoje. O Teatro Procópio Ferreira recebe hoje o encontro de performance histórica promovido pelo Conservatório de Tatuí. A programação reúne músicos, pesquisadores e professores em um dia inteiro dedicado à música e danças antigas. As atividades já estão acontecendo desde as 9h da manhã e vão até às 6h30 da noite, com entrada gratuita. O teatro fica na rua São Bento, 415, bem no centro de Tatuí. E de Tatuí vamos agora para Pilar do Sul. Os moradores já podem aproveitar mais uma edição da tradicional Feira da Lua. O evento reúne artesanato, opções gastronômicas e apresentação musical da Lira Pilarense. A programação acontece na Praça Gabriel Valho e tem entrada gratuita. Jornal do Meio-Dia, 12h12. O cantor Alexandre Pires se apresenta hoje em Avaré durante a primeira edição da Feijoada Eco Blue. Além da gastronomia, o público poderá acompanhar um show com os principais sucessos da carreira do artista e também assistir à transmissão da partida entre Brasil e Marrocos. O evento acontece a partir de 1h e é ali no espaço, né, Eco Blue Resort, que fica às margens da rodovia João Melão, ASP 255. Os ingressos estão disponíveis no site meubilhete.com.br. Jornal do Meio-Dia, agora 12h13. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você.
Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Jornal do Meio-Dia, Super Difusora, Esportes. Meio-dia e 19, olha, a Copa do Mundo começou nesta última quinta-feira e hoje chegou o momento mais aguardado pelo torcedor brasileiro, a estreia da seleção diante do Marrocos. A expectativa é grande para ver pela primeira vez o Brasil em campo nesta Copa, agora sob o comando do técnico Carlo Ancelotti. O torcedor volta a sonhar com o hexacampeonato, mas também carrega ali aquelas dúvidas sobre o desempenho da equipe, os principais destaques do elenco e até mesmo onde essa seleção pode chegar. Mas para fazer uma análise do passado glorioso da nossa amarelinha, do momento atual, as perspectivas desta Copa, a nossa produção convidou e eles aqui estão atendendo aí ao convite da Juliana Fernandes, querido amigo, historiador, esportista, professor Lázaro Monte e o jornalista esportivo e empresário, né? Ele que milita na nossa imprensa aqui na TVI, o Quirino Neto. Então, quero dar as boas-vindas aí aos nossos convidados, né, para falar aí sobre Copa do Mundo, enfim, sobre esporte, que é o assunto que eles realmente entendem. Muito boa tarde, então, primeiramente, professor Lázaro Monte, prazer tê-lo aqui conosco. E a Copa começou, hein, mestre? Agora chegou a vez do Brasil entrar em campo. Queria ouvir do senhor a expectativa aí para essa estreia da seleção, essa primeira impressão que o senhor teve aí nas eliminatórias. Será que com esse futebol a gente vai longe? Boa tarde. Boa tarde, Antônio Luiz. Prazer enorme, né, estar dividindo uma bancada com o mestre, né, o nosso fantástico, como sempre falava o Toninho, né? Boa tarde também ao Quirino Neto e a todos os ouvintes do Jornal do Meio-Dia. Então, a expectativa, ela tem que ser sempre positiva. Se for analisar pelo retrospecto mais recente, por exemplo, na própria eliminatória, onde o Brasil teve seríssima dificuldade, só na última rodada ele conseguiu chegar ao terceiro posto na classificação da eliminatória. Então já passou perrengue danado já na eliminatória, coisa que não podia, o Brasil sofreu bem. E agora também a convocação, o Ancelotti, que é um treinador extremamente, muito campeão, muito competente, foi como jogador, como treinador, eu imagino, ele está sendo muito ponderado, muito coerente nas entrevistas, mas eu imagino que na cabeça dele está pipocando, viu? Ele tinha um time base assim, ele colocou reserva, parece que os reservas produziram mais, né? Tem gente pedindo passagem para entrar, mas pelo visto a escalação do time hoje, ele deu preferência para os mais experientes. Se não me engano, tem 9 remanescentes da última Copa que vão ser titular, pelo que eu ouvi ontem. Então a expectativa é sempre positiva. Não vamos ser pessimistas, dizer que o Brasil já perdeu, tem muita gente dizendo que o Brasil já não passa da primeira fase, outro não passa da quarta e assim por diante. Mas assim que o Brasil saiu desacreditado, ele conseguiu resultado muito positivo, inclusive conquistas, né? O Brasil saiu desacreditado e voltou campeão. Minha expectativa é positiva, embora vai ter certa dificuldade, principalmente na estreia, né? Que o Marrocos é uma equipe muito forte, poderosa. Na última Copa surpreendeu, derrubou 2 favoritos, a Espanha e Portugal, nas fases iniciais, uma na oitava, outra na quarta, e ficou em quarto lugar. Então o Marrocos é complicado. Se o Brasil passar bem, eu acredito que vencer o Marrocos já praticamente está classificado para a próxima fase. Esse é meu pensamento, e depois
tem muitos assuntos que nós podemos tocar sim. a bola com o nosso colega aqui, que sabe muito também. Passe a bola. Eu sei que o senhor foi bom jogador, o senhor tinha um chute potente. O senhor que está na ponta esquerda aí, passa a bola então para o Quirino. Então vou cruzar aqui para o Quirino, que com certeza ele vai matar no peito e sair jogando, viu? Certo. Com toda certeza. Ele é craque do microfone também. Aí, certamente. Boa tarde, Quirino, tudo bem? Boa tarde, Antônio, Lázaro, quem está nos ouvindo aí. Primeiro, antes da gente falar do Brasil, queria parabenizar você pelo programa, Obrigado. a radiodifusora também. Você sabe que para o Jornal do Meio-Dia, eu era moleque, eu escutava o Jornal do Meio-Dia com meu pai. Eu lembro do Moacir de Oliveira, Sim. do Francisco Vei, do Carlinhos José, enfim. Então, parabéns à direção aí da difusora em manter esse programa tão tradicional aqui na nossa cidade. Felizmente aí, né, a Tuti assumiu o comando da emissora, não deixou o programa morrer, né, e a gente está aqui tentando dar sequência a esse trabalho que foi tão bem desenvolvido, né, por esses mestres que você mencionou aí, todos eles já, né, de saudosa memória. Mas o professor falou da expectativa de otimismo, essa é a sua posição também, Quirino? Também, eu estou bem otimista, embora eu acho que, como o Lázaro falou, a seleção brasileira, a gente não pode esquecer que é uma seleção envelhecida. E a minha grande preocupação, pelo menos na escalação que está aí, já está divulgada, são as laterais, que é o Danilo e o Alexandro. Não que eles não sejam bons jogadores, pelo contrário, são muito bons jogadores. Mas eles já estão com uma idade já avançada. E o Danilo também não está mais jogando de lateral. Ou ele joga de zagueiro no Flamengo, ou ele joga de meio campo. Acho que ele é um coringa mesmo, o Danilo, né? E aí eu acho que o técnico do Marrocos, se eu fosse técnico do Marrocos, eu iria explorar as pontas para dificultar um pouco a seleção brasileira. Eu acho que a seleção brasileira é uma seleção muito forte. A gente vê que hoje, ainda as perspectivas que a gente vê seleções melhores e mais treinadas que a seleção brasileira. Mas isso não quer dizer nada, porque o talento do futebol brasileiro, ele sempre impera em todas as Copas, né? Então, o senhor falou do talento. Agora, o Brasil sempre foi muito temido, muito respeitado por conta justamente desse talento. O que mudou nas últimas décadas para que as seleções europeias passassem, de repente, a dominar o futebol mundial? Olha, eu acho que o futebol brasileiro, ele tirou um pouco essa essência do talento do jogador brasileiro. Eu acho que a gente europeizou, não sei se é a palavra. Se não tiver, agora está valendo. E é isso mesmo, mudou muito. Plenamente. Então hoje, a gente vê assim, uma coisa irritante no futebol, é assim, os caras fazem 1-0, eles procuram segurar o jogo, manter o resultado, eles não procuram um segundo gol, eles procuram segurar o resultado. Ou seja, hoje os caras entram não para ganhar, mas eles entram para não perder. Então, assim, é muito toque de bola, é muito atraso para goleiro, é muito... Às vezes o cara tá lá na frente, vencendo de 1-0, o ponta lá na frente, ele pega a bola, pode avançar para tentar um segundo gol, ele pega a bola, recua lá atrás para a zaga e sair jogando. Eu acho isso aí tirou um pouco a essência do futebol brasileiro e é a tônica do futebol mundial. Porque a gente via o europeu, um futebol força, um futebol ali mais amarrado, e o brasileiro com o talento. De repente nós começamos a adotar essa força física também, nossos jogadores foram jogar lá fora, né? E eu acho que mudou um pouco aí a característica. Mas, e o talento, só interromper você, hoje o talento são nas seleções africanas e nas seleções asiáticas. Se você viu, bonito, né? Se vocês assistiram o jogo da Coreia, vocês vão ver que o jogador coreano, ele é um jogador que joga pra frente com um futebol arte que a gente dizia antigamente, né? Eles não têm muito, assim, segurança, é um futebol meio ingênuo, mas é um time que entra pra jogar pra frente, pra fazer gol. Professor Lázaro, hoje, predominantemente, nossos atletas atuam no exterior. O técnico também é estrangeiro e de origem italiana. Os italianos, até a gente vê eles serem muito fortes ali na defesa. Essa mudança de técnico, o senhor considera benéfica para nós ou não havia necessidade de trazer um técnico de fora? Sinceramente, viu, eu acho que nós temos treinadores competentes aqui no Brasil. Esse intercâmbio é bom. Agora, porque esses treinadores com grande destaque aqui no Brasil, por exemplo, né,
eu não gosto muito de citar, por exemplo, não é crítica, o Palmeiras, que tem um treinador campeoníssimo. Ele não treinou o time grande lá na Europa, não é verdade? Agora, outra coisa, voltando um pouquinho, quando o Quirino fala, né, que os times jogam recuado, tem um ditado que eu ouço, às vezes, alguns narradores falam, o medo de perder tira a vontade de ganhar. E isso é o Luxemburgo que falava. Fala. E outra coisa, você pode notar que numa partida, por exemplo, aqui no Brasil, o time começa jogando e joga ali recuado, fica tocando bola, entrega uma bola para o adversário, toma um gol, daí começa a jogar. Tem time que assim precisa tomar um gol primeiro para jogar, para depois começar, porque ele já entra pensando em não perder o jogo. Então isso acontece. Eu acredito que alguns treinadores jovens aqui no Brasil, bastante estrategistas, mas não sei, acharam por bem de começar a trazer estrangeiro, principalmente de Portugal, né? E eles também, lá em Portugal, eles não fazem grande sucesso, fazem fora, né? Treinadores que fazem são campeões lá em times, lá na Champions League, que é o campeonato poderoso lá, né? Que quem ganha lá já é... E jogadores também, que todos os nossos jogadores estão jogando na Europa. Aí ele já vem com aquele sistema da Europa. Se for, o Ancelotti também é um treinador europeu, ele vai ter que adotar um sistema europeu. Porque se ele for querer... nós temos jogadores habilidosos que eles não estão entrando no time. Por exemplo, a gente sabe ver o ponta, Luiz Henrique, toda vez que entra, acaba com o jogo, mas não é titular. O Henrique está jogando bem, faz gol, também não é titular, pela escalação que já está sendo divulgada, são esses veteranos, principalmente com as laterais, que o Quirino já fez referência, que são jogadores... No Flamengo mesmo, o Alexandre, esse é o Alexandre, né? Esse é o dois nomes. E o Danilo, que é um coringa, eles não são titular absoluto no Flamengo também. E agora na seleção, e estava sendo testado outros jogadores, jogaram, e aquele lateral esquerdo é o Douglas, né? Douglas Santos. Eu gostei de uma partida dele, ele já, pela escalação, vai jogar o Alexandre na lateral esquerda e o Danilo. Eu estou receoso disso. Eu querido, se o treinador for esperto, com toda certeza que você acha que ele já não assistiu muitos vídeos e jogos desses jogadores, certamente ele vai explorar. Esse é o grande perigo a primeira partida, que sempre gera muita expectativa, enfrentar um adversário perigoso como é o Marrocos. Quirino, eu quero aproveitar uma das suas afirmações quando você diz que a seleção brasileira é envelhecida. A convocação do Neymar, ela se fazia essencial mesmo? Ou de repente o Ancelotti poderia ter apostado como fez o Filipão em 2002, que deixou o Romário de fora? Você acha que ele deveria mesmo ter levado? Ou se ele não leva, de repente perde a Copa, ia se complicar? Na verdade, a convocação do Neymar foi essencial para os patrocinadores e para quem investe na seleção brasileira. Certo. E para os grandes homens de redes sociais, os patrocinadores de redes sociais. Uma coisa a gente não pode negar, o Neymar é um cara muito midiático, é um cara que ele, principalmente nas redes sociais, ele converte muito em dinheiro, isso daí. É um homem que converte... sabe o Midas, que tocava em tudo, tocava ouro? Certo. Virava ouro? Certo. O Neymar é assim, fora de campo. Se a gente for ver o que ele fez dentro de campo, ele não merecia estar convocado. Mas eu até nem acho que se perder, não levou o Neymar. O Ancelotti, ele já cravou a sua renovação de levar o Neymar. Porque aí ele contentou todos os patrocinadores da seleção brasileira, que vão aí, porque... Vamos falar o que é a verdade. O Neymar jogando ou não jogando, o Neymar no banco, treinando ou não treinando, é notícia. O que os caras querem é notícia e mostrar a sua marca. E poderia ter sido o melhor do mundo se não tivesse vivido na época de Cristiano Ronaldo, Messi, né, e outros talentos maravilhosos. Eu acho que essas coisas fora de campo atrapalharam muito essa ambição dele ser o melhor do mundo. Né? Talvez não seja o Cristiano Ronaldo nem o Messi, mas sim a questão fora de campo, onde ele traz muitos interesses econômicos para onde ele for, né? Certo. E, professor Lázaro Montes, falamos aqui do Neymar, não é? E a imprensa, ela sempre acaba, às vezes, individualizando a atuação quando se trata de nomes. Atualmente, nos últimos anos, Neymar tem sido o grande nome do futebol brasileiro, mas Pelé, Garrincha,
Garrincha. Esses são nomes eternos na história da seleção brasileira. Além deles, o senhor considera algum outro jogador que tenha sido aí, ou alguns outros indispensáveis, inesquecíveis na história do futebol brasileiro? É difícil de enumerar a quantidade. A gente pode citar alguns, né, que foram fantásticos. Gerson. Que se aproximaram desses talentos. Levando-se em conta, por exemplo, estilos e função de cada um, né? Então, porque existe meio-campista, mas que jogar na cabeça de área, outro que já é mais rápido. O Clodoaldo era um meio-campista que fazia, inclusive marcou um gol muito importante no Brasil-Uruguai, né? Como de volante, um garotinho ainda, 20 anos, jogou uma enormidade na Copa, né? Mas tinha Gerson, fabuloso. Sem falar no Rei Pelé, Rivelino, Tostão. É muita gente. Tivemos Zizinho, Leônidas da Silva. Lá para trás tivemos Zizinho, José Carlos Bauer, o monstro do Maracanã, o mestre Ziza, o Queixada Ademir da Guerra, artilheiro da Copa de 1950, né? E aí por aí vai, Leônidas da Silva, mais para trás, artilheiro da Copa de 38, quando que o Brasil já tinha uma seleção muito boa. Aliás, diz que eles tinham 2 seleções, a pesada e a leve. E ocorreu também que o Leônidas da Silva, uma partida que ele se contundiu contra a Tchecoslováquia, não pôde jogar contra a Itália, e o Brasil foi eliminado, né? E tem aquele pênalti também muito comentado, que o Domingos cometeu no Piola, e etc. E tal, e o Brasil foi eliminado. O Leônidas foi artilheiro. Era considerado o Pelé da época, era a marca de cigarro e um monte de propaganda. Leônidas da Silva foi o Pelé da época. Mas lá para trás tivemos o Arthur Friedenreich, que era... Isso, mas esse é 1930, né? Mas a história do futebol... O senhor já pensou se tivesse tanta mídia, tanta comunicação, tanta Rivelino, divulgação, tanta exposição na época desses não caras? Não falei de Rivelino, de Falcão, imagina. Tem o Ronaldo, Romário. Aí, mais recente, né? Esse já é mais... Eu queria lembra mais. Mas um parênteses. Falando em campeões do mundo, jogadores famosos, falei em alguns campeões de 70. Ontem à noite, eu posso falar a emissora, porque eu estava ouvindo a Rádio Bandeirantes, que eles estão direto falando de lá, e o Capriotti fazia 40 minutos que tinha sido divulgada a morte do zagueiro Brito. Até ele falou a escalação da defesa. Félix, Carlos Alberto, Brito, Everaldo... Piazza e Everaldo. O Piazza está vivo. Aí são 4 já. Os mortos. Ele falou a defesa, ficou Piazza, e que era improvisado, né? Ele era médio volante, o zagueiro realmente ficaram na reserva, com exceção do Fontana, que jogou uma partida para que o Piazza jogasse de volante, formando o duplo de meio campo com o Clodoaldo, os 2 volantes. Se não me engano, um jogo que foi, parece que 3-2 contra a Romênia, se não me engano. Nesse jogo o Brasil teve que tirar, o Gerson não jogou, né? Teve mais um outro que não jogou, então o meio de campo jogou o volante Piazza, que era improvisado de zagueiro, jogou de volante junto com o Clodoaldo, que também era volante, e saíram-se bem. Então a história desses grandes jogadores, Falcão, e aí por aí vem Ronaldo, e o Ronaldinho, então. Nossa, o Ronaldinho bruxo. O bruxo, excepcional. Brincadeira, né? Talento. E tem muito mais, né? A gente vai falando, você pergunta. Agora Pelé ao concurso. E aliás, vocês mais jovens não viram, mas eu assisti o Pelé. Eu trabalhava lá em São Paulo, no ano de 1963. E os São Paulinos, eles não gostam muito quando eu falo essa partida, porque acha que eu estou ironizando. E eu realmente, um pouquinho de ironia tem, né? Entre aspas, eu falei, eu vi o Pelé jogar, mas ele não estava muito feliz naquela noite. Mas por que ele não marcou gol? Não, ele marcou 3. Daí, mas contra quem que ele jogou? É pelo Rio São Paulo de 1963, o São Paulo estava ganhando de 2-1 e o Pelé marcou 3 gols, e o Santos é uma das maiores goleadas até da história entre Santos e São Paulo, e eu estava presente no Pacaembu, o Pelé marcou 3 gols só naquele dia. Ele não estava muito inspirado. Imagina se tivesse... Não sei se posso falar também da ida do Pelé para primeira na Copa de 58. Ele foi uma aposta da comissão técnica, porque no jogo treino contra o Corinthians, a última parte do jogo, o treino da seleção, para muitos foi jogo, né? Porque contra o Corinthians, o Ari Clemente deu uma entrada dura nele e tirou ele das primeiras partidas. Ele foi contundido, mas a diferença do Neymar é que ele era um menino. Ele se recuperou rápido. Ele não jogou as 2 primeiras partidas, entrou na 3ª partida. Entende? Daí já entrou e não saiu mais, e foi tudo que ele foi, garotinho ainda, fazendo gols espetaculares, contra o País de Gales, que o Brasil ganhou de 1-0, ele fez aquele gol dando chapéu no zagueiro. Então Pelé, por esse motivo, e muito mais.
Se for falar do Pelé, eu que tenho muitos livros dele lá, vamos muitos programas. Tá certo. Quirino e o professor Lázaro também, das 5 Copas conquistadas pelo Brasil, tem assim alguma que tenha sido mais marcante? E eu queria ouvir a opinião do Quirino também. Qual seleção mais impressionou você aí pela qualidade do futebol apresentado? Sem dúvida nenhuma, a de 70, né? 70. Que foi uma seleção onde o Zagallo foi muito feliz, né? Ele fez um improviso geral no time lá. Eram só craques, né? O Piazza, que o Lázaro era volante, jogou de quarto zagueiro. Tinha 4-10, né? O Gerson, o Pelé, o Jairzinho, Tostão, tudo, e o Rivelino, 5-10. E ele conseguiu jogar todo mundo num time só. Conseguiu fazer tudo e jogar num time só. Para mim foi a grande seleção. E aí esses dias eu estava conversando com uns amigos, e meus amigos falaram assim, mas tirando a 70, qual a seleção que mais se aproximou do Brasil de 70? Muita gente fala de 58. Eu acho que a de 58 foi também uma seleção... assim, a par da de 70. Mas eu vou falar de uma seleção que não ganhou a Copa, que foi a de 82. Acho que eu sei quem é, mas pode falar. A de 82, né? Exatamente. A de 82, se tivesse sido campeã mundial, ela seria equiparada com a seleção de 70. Só que perdeu, né? Perdeu pro Paulo Rossi lá. Que muito impressionante aquilo lá, não muito de triste memória, não, professor? Nós... Chegamos lá em Campinas, eu estava fazendo treinamento lá, e um bauruense lá, colega nosso lá, fazendo curso lá, ele falava assim para mim, vai um Rossi de 3 tiros, entendeu a menção? Rossi é uma marca, né? E 3 tiros, e o Paulo Rossi desencantou naquele jogo e foi o artilheiro da Copa, ele não tinha jogado, estava... a Itália vinha de uma campanha pífia na primeira fase, não ganhou de ninguém. Classificou só empatando. Ninguém acreditava naquele time da Itália contra o Brasil. Ela passou a primeira fase só com 3 empates. Pois é. Coisa absurda. Na verdade, houve 2 erros da seleção brasileira que a seleção da Itália aproveitou e fez o gol. Foi vacilado. Aquela metida de bola do Cerezo da lateral para o meio foi crucial. Mas é o que aconteceu mais ou menos na estreia também agora desta Copa do Mundo, quando o goleiro da África do Sul jogou a bola para o zagueiro e o zagueiro não viu que estava chegando um adversário. É um goleiro aquele lá, hein? Pois é. E aí, num lance, você acaba tomando um gol. Quer dizer, teve mais. O México depois venceu por 2. Mas ali poderia ter sido determinante. Um erro, né? Pode determinar a perda, às vezes, até de um título, de um campeonato e de uma história. Porque quanta gente chorou em 82, não? Pois é. Meu filho Fábio, ele era garotinho ainda. Quantos anos ele tem? Ele nasceu em 66. Faz uma continha. Ele em ele nasceu em 66? 60 já. Ô, Fábio, um abraço. Tinha 16 anos. Tinha 16? 16, né? Bom, fugir da escola, hein? Fugir da escola. Pelo amor de Deus, que ninguém nos corrija aqui, porque vai ficar feio para nós. Mas eu vejo muita gente boa usando a calculadora para falar, mas que complica a gente. Aí, então, o que ocorreu? 69, eu lembrei. Até isso eu estou errando, até a idade do filho. Então, falando de ficar chorando, eu tinha que retornar para Campinas no domingo à tarde, tomava um ônibus aqui em Itapetininga para outro dia de manhã estar lá nas oficinas. O Fábio ficou chorando, de boca aberta, tinha álbum, tudo o garotinho, ele tinha o álbum, ficou chorando, mas o Fabião ficou chorando porque o Brasil foi derrotado. Eu fiquei triste, mas eu não choro não por causa de futebol. Agora, das 5 campeões, a pior para mim foi a de 94. Concordo. E a bagunça de 66 também, não? Aquela lá foi terrível. Agora, se a gente for ver bem a Copa de 62, que o Garrincha foi o grande destaque, foi considerado o melhor jogador do mundo, né, inclusive, o Brasil foi muito ajudado pela arbitragem, né? Mas completamente. Muito Eles conseguiram dar fim num documento que iria provar a expulsão do Garrincha, deram fim. Dizem que o Esteban Marino, que era um árbitro uruguaio que tinha atuado aqui no Brasil, já estava meio abrasileirado, e ele era um dos, não sei qual seria o cargo dele, que ele consumiu com o documento lá, e daí no julgamento lá, o Garrincha foi liberado para jogar. Porque o Garrincha foi expulso. Foi expulso, chutou o traseiro. Ele foi muito, durante o jogo todo, os caras pegando, ele atingiu o traseiro de um jogador chileno lá, e o árbitro viu, né, e mandou ele para fora, e ele não foi, veja bem, exatamente o que ele falou. O Brasil foi. E o pênalti contra a Espanha também. O Newton Santos só cometeu um pênalti de matreiro pra caramba. Ele deu um passo para frente e ficou parado ali, como se fosse ali o local da falta. Foi dentro da área.
E não foi só, hein? Teve um gol anulado de Adelardo também, da Espanha. Quer dizer, o brasileiro podia ter perdido para a Espanha na Copa 62. Aliás, a 62 era uma seleção envelhecida. Essa sim envelhecida. Porque a seleção de 58, com exceção do quarto zagueiro Orlando, que jogou a Copa 58, que tinha ido para o Boca Júnior, ele, jogador que estava fora, não atuava quase na seleção brasileira. Então jogou Zósimo na 62, né? E o Pelé, que saiu na primeira contra a Checoslováquia, a segunda partida, ele foi substituído pelo Amarildo, né? Então o Amarildo, ele era garoto ainda, ele também não era da turma de 58. No mais, era a mesma seleção. Então todos eles tinham 4 anos a mais, alguns que já eram... Por exemplo, eu sei a idade de algum desses jogadores, que eles nasceram em 1930, Mauro Ramos de Oliveira, Gilmar, né? Eles, por exemplo, eles tinham 32. Gilmar já era, em 58 era goleiro do Corinthians, em 62 já era goleiro do Santos. Mauro, Bellini, todos eles já tinham essa faixa. Didi já tinha mais, entendeu? Então essa seleção era envelhecida. A de 58 era uma seleção já bem experiente. E a de 62, a mesma seleção envelhecida. Já estava envelhecida. Bom, eu quero agradecer a presença dos 2 colegas aqui de imprensa, professor Lázaro Monte, Quirino Neto, e estamos chegando ao final. Eu queria saber dos senhores o seguinte, além do Brasil, cuja expectativa nossa é otimista, quem seria atualmente o bicho-papão dessa Copa do Mundo? Posso falar? Eu não sei por que razão, mas pode estar mal, pode estar aí se classificar mal, mas a Argentina é sempre perigosa. Candidata. A turma fala em Espanha, mas eu acredito que não. Eu acho que, na minha opinião, uma grande candidata sempre é a Argentina. Sempre é. Eu também concordo, Argentina e Espanha, mas tem uma seleção aí que quase ninguém fala, que eu acho que vai dar trabalho, que é Portugal. Portugal, tem muitos jogadores bons mesmo, que está atuando lá campeoníssimo lá na Champions League, né? Que ele joga o time na seleção portuguesa. Vitinha, João Neves. O meu filho fala João Neves, está jogando lá porque aqui para nós tem uma pessoa muito conhecida na região. Legal. Bom, eu quero mais uma vez agradecer e lembrar que nesta semana o CASE fez aniversário, né? Está completando 81 anos e hoje, sábado, 3h30 da tarde, o professor Lázaro Monte estará lá proferindo uma palestra. Vamos fazer o convite aí, professor. Pois é, então, essa foi uma ideia da doutora Lília, do Cícero, que articulam sempre essas entrevistas. Vai ter um colega nosso que vai falar, que é o Zezinho Trindade, falar sobre câmera fotográfica, essas coisas. Já há uns 20 dias atrás, o Dr. Jorge Teodoro Mendes falou sobre o telégrafo, uma vez que ele foi telegrafista na ferrovia, e o Cícero falou, você fala um pouquinho da sua carreira, que com certeza vai ter alguns fatos curiosos, e fala de um veículo muito falado, que ninguém sabe por que era e de onde surgiu o nome Cabose. Então eu vou falar sobre o Cabose também, um pouquinho. Nossa, nunca ouvi falar disso. Não, pois é, mas então você vai, se tem um tempinho, vai à tarde, né, na tarde de hoje, né, lá para as 15 horas, nós estaremos por lá, vamos falar essas coisas lá. Professor, valeu. Muito obrigado, então, e até uma próxima oportunidade. Prazer aqui. foi meu, muito agradecido pelo convite e desejando a todos uma feliz tarde, um bom final de semana e que o Brasil vença na estreia hoje à noite. Opa, beleza. Obrigado, Quirino. Prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado você e mais uma vez, parabéns pelo programa. Agora 12h46. Aqui tem torcida, aqui é Brasil. A gente joga junto em qualquer situação. A gente tem a raça, a força e a emoção. A gente segue em frente, a gente cai e levanta. A gente não desiste, a gente canta. Aqui é Brasil. Bate no peito e diz. Aqui é Brasil. Bandeirantes, aqui é Brasil. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você.
Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. E nós vamos aqui colocando um ponto final na edição deste sábado do Jornal do Meio-Dia, que teve oferecimento de Sicredi. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. De Nishimbo do Brasil há mais de 50 anos gerando emprego e renda. E de Franciose Imóveis, abrindo portas para o seu futuro. Mas não saia daí porque a programação da Superdifusora chega cheia de atrações para você. A seguir tem concentração. Às 7 horas tem Brasil e Marrocos. Todo mundo torcendo, hein? E às 10 da noite tem Haiti e Escócia. Uma ótima tarde para você, um excelente fim de semana. E a gente volta na segunda-feira. Isso, vamos lá, todo mundo de verde e amarelo, bandeira nas mãos, cantando o hino nacional e torcendo para a nossa seleção estrear com o pé direito na Copa do Mundo, hoje abrindo a nossa participação. Então, Juliana, muito obrigado, vamos aí naquela corrente para frente, né? Desejando a todos um excelente final de semana e a gente volta então na segunda-feira. Um abraço e até lá. Feita